Olá, a gente começa mais um ASPOMIL de Olho no Futuro, este espaço aberto pela Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo. No comando dele, Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, hoje uma mesa especial, porque a gente vai ter aqui o Tenente Dirceu e também Capitão Coelho Neto, o Lilico, irmão do governador Fleury, um nome muito importante, principalmente nos bastidores da política e da segurança pública também. Que mesa especial, hein, Tenente? Obrigado pela presença de vocês aqui. Sensacional. Leão, é uma honra muito grande estar aqui ao lado do meu grande amigo, secretário de Estado do governo Fleury, Capitão Coelho Lopes, famoso Lilico, participando conosco desse programa aqui. Secretário, é uma honra muito grande receber o senhor aqui. Dirceu, Emerson, para mim é uma honra estar aqui porque eu acompanho o trabalho desse moço há só 50 anos. A gente se conhece desde que eu saí aspirante e ele é nosso convidado. Eu falo isso em nome da Comissão de Organização do Jubileu de Ouro da Turma de Aspirantes 75, a TASP, que é presidida pelo Coronel Ibsen, o Gatti, a turma toda. Eu já transmiti ao Dirceu o convite, ele é nosso convidado de honra para o Jubileu de Ouro ano que vem no Barro Branco. Irei com o maior prazer, hein? Maior prazer, maior honra. A turma de 75. Obrigado, Dirceu. 50 anos de amizade não é para qualquer um. É algo que realmente é sólido, a gente tem certeza disso, né? Como é também a Polícia Militar de São Paulo, a antiga Força Pública. Como é hoje este que era um projeto e hoje é uma realidade, o ASPOMIL de Olho no Futuro. Lilico, queria primeiro que você falasse sobre a importância desse espaço idealizado pelo Tenente Dirceu para falar sobre segurança pública, sobre política. O Dirceu é um visionário porque há pelo menos uns 15 anos a gente conversa sobre isso. Pelo menos isso. Ele entendeu, desde logo, que a ASPOMIL não deveria ser uma associação a mais na Polícia Militar. Ele encarou uma briga individual pela presença política da Polícia Militar. E ele tem feito isso de uma forma brilhante, sem precisar se expor. Ele não busca reconhecimento à pessoa dele, e eu sou testemunha disso. Ele fez a ASPOMIL crescer muito, desde lá do Largo São Bento. Florencio de Abreu, até onde ela está hoje. E este projeto é de uma importância ímpar, porque ele mostra a adequação da posição da ASPOMIL para a nova maneira de comunicação. Você, que é um grande jornalista, uma pessoa experiente de televisão, esse tipo de programa, de entrevista, de podcast, seja do que for, para discutir assuntos ligados ao dia a dia da população e principalmente a política e a segurança pública, que é o que move, é um motor maior da política no estado de São Paulo e sempre foi. A segurança é isso. O Fleury virou governador pelo trabalho que ele fez como promotor lá atrás na fundação do GAECO, que era o grupo de repressão ao crime, que era, na época era o doutor Paulo Salvador Frontini, o procurador-geral, e Dr. Pedro Franco, Dr. Renato Martins Costa, Dr. Luiz Antônio Fleury, Dr. Marzagão, Dr. Desico, foram os que começaram esse grupo de combate ao crime naquela época. Depois ele fez a carreira dele como promotor, fez a carreira dele na Associação dos Promotores, na Confederação Nacional. O Quércia o convidou para ser secretário de Segurança e o trabalho que foi desenvolvido pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, em conjunto, trabalhando todo mundo junto, visando entrosar a polícia com a comunidade. Foi isso que fez a diferença no governo Quércia e que levou o Fleury a ser um bom candidato a governador. Tenente, projeto consolidado, né? Que balanço que o senhor faz? A gente fez aí esse período pré-eleições, né? Recebemos aqui várias pessoas importantes da segurança pública,
nesse projeto que o senhor idealizou, está consolidado. Qual é o balanço que o senhor faz do projeto? Olha, foi excelente. Eu quero agradecer ao meu secretário pelas palavras elogiosas dele. E ele sabe o respeito que nós temos pelo governador Fleury. Quantas vezes estivemos no gabinete dele, tanto como secretário como governador, para discutir problemas da polícia, chamava, discutíamos, entendeu? Então era um gabinete aberto, preocupado com a corporação, preocupado com a segurança pública. O governador Fleury foi um marco para nós, desde secretário, governador. E uma coisa que eu não me esqueço, secretário, o aumento que ele nos deu, esse aumento ajudou-nos por 15 anos, porque durante 15 anos nós fomos torturados pelo Estado em matéria de aumento. Então, aquele aumento que ele nos deu na oportunidade ajudou-nos a sobreviver durante 15 anos. Secretário, nós somos muito gratos mesmo ao governador Fleury, na pessoa do senhor, por tudo aquilo que ele fez pela segurança pública, tudo aquilo que ele fez pela polícia militar e tudo aquilo que ele fez pelos policiais militares. Muito obrigado mesmo, secretário. Dirceu, eu acho que eu posso falar em nome dele, até pela identidade independente de ser irmão, pela identidade de pensamento que a gente sempre teve. O trabalho que foi feito por uma equipe inteira, não foi só pelo Fleury, é um trabalho que teve a importância de gente de coronel a tenente, a soldado, a cabo, a sargento. Ele era um cara que conversava com o motorista dele, ele é um cara que ouvia. Um dos exemplos que foi ali, que a gente tem orgulho de ter participado da formação política, o nosso falecido Major Olímpio, que faz uma falta danada para a gente. Sabe? Então, a gente conviveu, o Tadeuzinho, que foi tenente. O Major Olímpio, o Tadeu, trabalhavam na segurança do governador Fleury. Eram jovens oficiais. Eram jovens oficiais e trabalhavam na Casa Militar, faziam a segurança pessoal do governador. O Olímpio foi fazer curso em Israel de segurança de dignatários. Então, e aquele trabalho no final do governo Fleury, porque o Fleury ele cumpriu o que São Paulo exige de todo governador. Ele foi eleito para governar São Paulo e ficou até o último dia. Eu hoje dou razão para ele. Na época, a questão política fala mais alto no sangue às vezes, e eu falava, não, você tem que sair, vai ser senador, vai ser isso. Ele tinha 75% de ótimo e bom. Então, ele poderia ter saído. Ele falou, não, eu vou ficar até o final. E ficou até o final. E hoje eu dou razão para ele, porque a política cobra, e o povo de São Paulo é muito exigente quanto a isso. O exemplo é que os últimos 3 ou 4 que tentaram largar o governo de São Paulo para sair candidato a presidente perderam. E hoje é tão comum isso, né? É muito comum, é muito comum. O sujeito assume já pensando ali no outro cargo lá na frente. E São Paulo não serve de trampolim para ninguém. E a avaliação política, a avaliação positiva do governador Fleury é que na época não havia reeleição. Sim. Senão, tranquilamente, ele seria reeleito governador do estado de São Paulo. Aliás, ele passou por 2 momentos muito difíceis. Primeiro foi a mudança da data da posse, que foi antecipado para 1º de janeiro. Então ele perdeu, no final, ele perdeu janeiro, fevereiro e março, porque ele tomou posse em março, mas o sucessor tomou posse em janeiro. Verdade. Mas, Dirceu, só para terminar sobre a questão do aumento, porque às vezes a gente divaga e esquece, aquele trabalho foi um trabalho feito por uma equipe muito bem montada, que assessorava o governador e que a gente sabia tudo aquilo que poderia vir de olho no futuro. Verdade. Essa frase é uma frase muito importante. E só fica de olho no futuro quem tem lembrança na memória. E ali nós fizemos uma avaliação que você participou, que o presidente de outras associações participaram em conversas com o Coronel Gandolfo, o Coronel Martinez. Coronel Pagamice. Grande Gordo. Grande Gordo. Grande Gordo. E a gente conversava muito sobre isso, sobre o que seria depois. E o depois a gente viu que não foi bom. Para a Polícia Militar, como instituição, não entro no mérito, porque quem
Quem bate esquece, quem apanha Não esquece jamais. esquece jamais. E mais, não se pode confundir a função institucional da Polícia Militar com a função ideológica. A Polícia Militar não tem função ideológica. Ela é uma instituição de Estado. Ponto e acabou. Então, a maneira de mudar a instituição do Estado é pelo voto. Todas as outras tentativas são erradas. Sejam elas de direita, de esquerda, de centro, de onde forem. E a Polícia Militar vai estar sempre de plantão para proteger a sua função de Estado. É verdade, é verdade. Lilico, você como homem de segurança pública e de política, está aqui o Tenente Dirceu, que abriu esse espaço para a segurança pública na política. Como é que o senhor vê os policiais entrando nesse mundo político? Cara, em 1992 para 93, a minha turma foi fazer CAO. E eu fui convidado para dar a aula inaugural do CAO da minha turma. E eu disse o seguinte: a Polícia Militar é um elefante adormecido. A Polícia Militar não tem a noção da importância política que ela tem. Os partidos políticos sabem disso muito bem. Só que hoje a Polícia Militar conseguiu se estruturar na política. Ela conseguiu entender que ela é a única entidade que está presente em todos os municípios. E eu gosto muito de viver e aprender. Deus foi muito bom comigo, porque eu tive a honra de conviver e de participar de momentos históricos para mim históricos. Eu acompanhei o governador Montoro na posse do ministro Mário Soares, fui com ele à posse do presidente Sanguinetti aqui no Uruguai, e cada lugar desse que eu ia para preparar a visita do governador, porque eu era assistente militar do cerimonial do governo do estado. E ali eu sempre aprendi. Então aprendi com o doutor André que ninguém vive na União nem no Estado, todo mundo vive no município. Esse era o princípio básico de política dele. Aprendi com o doutor Ulisses que tudo que você tem que explicar em política está errado. E aprendi com o ministro Mário Soares, que até então ninguém tinha tido uma experiência de eleição em 2 turnos no Brasil. Que a eleição no 2º turno ela tem que ser motivada. Porque às vezes o eleitorado fica chateado com o seu eleitor, que ele julgava ser o melhor, e não ganhou no 1º turno, e abandona esse cara no 2º. Foi essa explicação que eu vi em 1900, se não me falha a memória, em 83 ou 84, que o Mário Soares assumiu. E eu tive a chance, Deus me deu a chance de ficar sozinho com ele para discutir a visita do doutor André lá. O Banespa era um banco que fazia mais movimento em Portugal do que o Banco do Brasil. Para se ter ideia do que era o relacionamento do governo de São Paulo e a importância com a Argentina, com o Uruguai. O Banespa e o governo do estado sempre foram muito importantes nisso. E eu tive a chance de conviver com o doutor André, depois no governo Quercia, eu fui trabalhar na Assembleia Legislativa como diretor de segurança. Ali eu aprendi muito, muito sobre o que é o Poder Legislativo, a importância que na Faculdade de Direito deveria ter uma matéria chamada Processo Legislativo, para que o advogado saiba como se compõe uma lei na realidade. E essa vivência que eu tive na Assembleia, fui da assistência militar do deputado Luiz Máximo, depois, voltando, fui ajudante de ordens do comandante-geral, coronel Feliciano, um gênio. Celso Feliciano de Oliveira, que fez um comando excepcional, aprendi muito com eles lá no comando-geral. Paulinho Machado, que eu conhecia desde tenente, Coronel Américo. Quer dizer, são pessoas que para a minha vida foram muito importantes. Tudo que eu aprendi na minha vida eu devo ao ninho das águias pardas. Vocês dois viveram uma época da polícia, a gente até comentou isso outras vezes, que andava de baratinha, sim, que andava de revólver 38, colete eu não sei se tinha, não existia colete. Vocês pegaram a polícia raiz.
aquela polícia que enfrentava, às vezes, no braço o crime. Que lembranças vocês têm dessa época? Com saudade? Ou era uma polícia que, enfim, não era valorizada e vocês tinham que mostrar ali o talento, o coração? Acho que era até mais valorizada, viu, Dirceu? Muito mais. A população sabia o que ela tinha. A população confiava. Confiava demais na polícia. E existia uma divisão que o Dirceu sempre lembra, que ele tinha, na área dele, ele tinha o batalhão de área, que era quem vivia a comunidade. Tinha o tático, que tinha liberdade nas áreas de companhia, e tinha a rota. Tinha a rota. Que não tinha área definida. A bandidagem daquela época percebeu que o tático móvel era uma coisa importante, então fez de tudo para desmoralizar o tático. A PM passa por esses momentos difíceis onde o bandido é rápido e ele sabe usar a inteligência. Até porque ele não tem o que perder. E a gente tem. Então, a polícia raiz, para mim, Emerson, a grande dicotomia que aconteceu, não sei precisar em que momento, foi quando a polícia se afastou da polícia do local, de ser a comunidade. Os consegues conseguiram voltar isso um pouquinho ali no período que o Fleury era secretário, o Quércia era governador, no período do Fleury governador, que os consegues tinham uma importância muito grande. E isso foi o que manteve a comunidade e a polícia juntos. Então, a população sabia que podia confiar na polícia dela. Como é que era, tenente? É verdade. Você é testemunha, você é da Penha, entendeu? A amizade era muito grande. O secretário foi muito claro. Nós tínhamos amizade com a sociedade, com as entidades, com as escolas. Era amizade mesmo. Então ficava muito mais fácil trabalhar. A aceitação era fantástica. Então nós tínhamos prazer em sair para trabalhar pelo reconhecimento e sabemos que nós estávamos fazendo alguma coisa útil para a sociedade, que nós estávamos cumprindo com o nosso dever. É sensacional. E esse sentimento superava a falta de estrutura que vocês tinham? A gente não via falta de estrutura. Não tinha falta de estrutura, sabe por quê? Porque é o seguinte, quem sabe faz a hora. Então, a gente chegou a ter, em 1977, 77 ou 76, 1.000 viaturas no ar ao mesmo tempo na Grande São Paulo. 1.000. Comandante-geral Francisco Batista Torres de Mello. Torres de Mello. Ele ficava em cima dos comandantes e ficava em cima dos oficiais de manutenção porque a viatura não podia parar. Não podia parar. E se o serviço de transportes na época não tivesse condições, a comunidade arrumava a viatura. Porque a comunidade cuidava da viatura da PM. Verdade, as oficinas, as autorizadas. Não só as autorizadas. E é assim, tinha aquele cara que era o dono da oficininha ali da esquina. Então, a gente levava na aula, consertava. Ele arrumava na hora pra gente, cara. Trambulador de C14. Vocês nem sabem o que é isso. Pneus. Que quando você ia mudar a marcha, ele engasgava e tinha que mexer lá no motor. Quantas vezes a gente não parava, o mecânico falava, não, peraí, seu guarda, ó, deixa que eu arrumo. Aí, pum, dava um tapinha. Para nós era vergonhoso viatura parada. Sabe, cara, e não tinha viatura automática. A gente se superava pela dedicação e principalmente por uma motivação. Vou falar uma palavra bem feia aqui. Todo mundo tinha tesão de ser polícia. Não é feia, não. O tesão tá liberado. Tá liberado. Então, é o que quando eu vou conversar sobre política, as pessoas falam, quem ganha a eleição? O candidato. Se o candidato não tiver tesão para ir para a rua, pedir voto, amassar barro, parar no boteco, conversar, ouvir a população, se as coordenações de campanha não souberem interpretar uma pesquisa para levar aquilo de resposta que é aquilo que a população quer, não adianta fazer eleição, bicho. Não tem inteligência artificial que descubra isso. Não existe. Eu tive a oportunidade de aprender um pouquinho nessa última eleição, ver aqueles gráficos de algoritmos, disso, daquilo, sobe, desce, sobe, desce. Aí, a hora que entrou essa telinha, que chama televisão, nas cidades onde
tem televisão, você é um comunicador, você sabe disso. O povo brasileiro é crítico da televisão. A população de renda mais baixa, ela assiste televisão aberta todo dia. Isso aí. E ela sabe se o ator é bom. Então, se o candidato não for bom ator, ele vai se arrebentar. Percebe. O povo percebe. Entendeu? O povo percebe. Então, a política mudou. A comunicação, esse tipo de entrevista que vocês fizeram na pré-campanha foi fundamental para a eleição de alguns companheiros que tiveram oportunidade de ver. Uns souberam aproveitar muito bem. Outros não acreditaram no conselho do velho aí, ó. Entendeu? Porque eu sei que o velho andou dando conselho para muita gente para mudar, para fazer isso, fazer aquilo. Quem ouviu, meu amigo, ouviu. Meu pai dizia, conselho se fosse bom não dava, vendia. Por isso que toda vez que eu vou brincar de dar conselho, eu falo, ó, me deve R$1. Entendeu? Eu devo quantos para o senhor? Nada, então? você não deve nada, é ao contrário. Sabe, Dirceu? Então, eu acho que esse tipo de iniciativa, que ela vem lá de trás, cravada aí na importância que você teve. Você lembrou do Gordo? O Gordo foi candidato. Foi. Era outro maluco. Era um outro maluco, graças a Deus, da turma de 75, o Pagamice. Mesma turma. Da mesma turma. Foi meu presidente do DA. Presidente do DA. Ele levou para ser... Eu era diretor. Né? Eu era diretor do DA dele. E tenho a honra de ter convivido. O Pagamice, para mim, era um paizão. Um beijo para a família do Pagamice, que eu mantenho relação até hoje. Mas era outro visionário, quer dizer, ele via lá na frente a possibilidade. E quando eles fundaram, depois a Aspomil, o Dirceu assumiu para recompor a Aspomil. E ele já tinha essa visão, quer dizer, a importância da Polícia Militar no cenário político. Não para que ela domine nada, porque não é esse o objetivo, mas para que ela se mantenha longe dos ataques daqueles que querem destruir a corporação. A Polícia Militar e a Polícia Civil são instituições de Estado, mas do Estado no sentido estrito, Estado mesmo da Federação. E isso é uma coisa importante. Teve aí uma reunião, o Derrite foi muito bem na reunião, pondo a posição dele em defesa da Polícia Militar e da autonomia estadual. E o Caiado deu um banho. Nós vamos falar sobre isso já. É importante falar sobre isso, essa PEC da segurança pública que foi apresentada, né, pelo governo federal. Esse é um assunto recente, a gente tem que colocar aqui na mesa. Mas antes eu quero falar com você, policial militar que está assistindo esse bate-papo, esse privilégio que a gente tem aqui hoje, com essas duas figuras da polícia. Você que acha que a sua vida hoje é difícil, sendo policial militar, né? Que você, puxa vida, não tem um trabalho legal. Eu queria que vocês falassem, desse só um exemplo, o que era ser policial nos anos 70, nos anos 80. Conta alguma história para quem está assistindo. Você, policial militar, preste atenção no que eles vão falar agora. O que era ser policial militar naquela época e hoje a gente sabe que é uma outra situação. Se o Dirceu me permite, eu vou dar dois exemplos. Um antes e outro depois. A Polícia Militar sempre teve uma preocupação muito grande. A origem do policial militar normalmente é humilde. E uma das coisas que sempre me preocupou como tenente, depois como capitão, e depois eu passei para a reserva, porque fui ser secretário, que eu queria chegar a coronel, e eu não entrei na polícia para ser tenente. Eu sempre disse isso, toda a minha turma sabe disso. Eu falei, eu entrei para ser coronel e, quem sabe, alguma coisa a mais dentro da polícia. Sempre fui ousado, sempre quis fazer política na minha vida, fui representante do corpo de alunos da academia no conselho de ensino. Só tinha oficial e eu era o único aluno ali. Mas eu acho assim, ó, a preocupação da casa do policial militar. Esse é um exemplo disso, você sabe disso. Porque a casa própria dá dignidade ao policial. E quando nós começamos a construir casas no CDH, a gente destinava um percentual à polícia militar. Porque eu sei da dificuldade que era comprar uma casa própria como tenente. Eu comprei via BNH.
o meu primeiro apartamento. E quem me ajudou e deu a entrada para ajudar foi minha esposa. Então, eu acho que era mais difícil, a gente tinha o reconhecimento da sociedade, mas eu me lembro que uma vez um major, que agora eu não vou me lembrar o nome, ele era capitão, estava fazendo CAO e ele dormia na academia, ele falava, nós temos que chegar a coronel, e eu aprendi essa frase, com o pensamento de tenente, porque tenente quer reformar o mundo. Depois que ele chega a coronel, o mundo já foi reformado ou ele não vai fazer mais nada. Então ele tem que manter o pensamento de tenente, do comandante de tropa, que convive com o seu soldado, que sabe da dificuldade do soldado de não ter dinheiro para levar o leite para casa. Por isso ele não está no policiamento. Por isso ele brigava na época em ir trabalhar no trânsito, que tinha uma gratificação da prefeitura. Então ele tinha um plusinho para poder incorporar o salário dele. Quando a gente teve a oportunidade de estar no governo, e o Fleury foi oficial da Polícia Militar, ele passou por tudo isso. A gente brigou pela dignidade e brigou pelo salário. Depois houve um outro achatamento ideológico. O achatamento foi puramente ideológico. E isso é, eu acho que é a diferença. Em ser policial naquela época, não era tão fácil, nem tão difícil quanto hoje. Hoje, a Polícia Militar, por esse achatamento ideológico que ela sofreu salarial, ela não está numa situação muito diferente da que estava na nossa época de novinho, né? É verdade. Não está. Porque teve períodos em que houve uma valorização e depois a gente perdeu. Então, o policial que está aí hoje, saiba que os veteranos de 50 anos atrás passaram pelos mesmos problemas, mas com duas coisas importantes. As colunas da academia de hierarquia e disciplina nunca vergaram. E o Malvásio, que foi um excepcional oficial da PM, Luiz Sebastião Malvásio, um homem de uma dignidade ímpar, santista, e que, junto com o Coronel Cabete, Teodoro Cabete, que foi comandante-geral, eles invadiram o memorial. Eles invadiram o memorial do mausoléu do soldado constitucionalista para arrancar uma placa que estava lá dizendo que lá estavam os heróis massacrados pelos bandidos da Força Pública. Eles foram lá, arrancaram, quebraram e falaram, não, aqui estão os heróis. E não foi a Força Pública que os massacrou. Então, isso a gente tem que ter. Esta polícia não é minha, essa polícia não é do Dirceu, essa polícia não é de ninguém. Ela é do povo de São Paulo. Tenente, fale aí para o soldado. É sensacional. Depois que o nosso secretário falou aí, eu, por exemplo, meu pai era soldado da Força Pública e eu com 14 anos, meu pai faleceu e foi enterrado de quarto uniforme. Aquilo me marcou muito. Aí viemos para São Paulo, vim trabalhar então na livraria Francisco Alves, né, que era a maior livraria da América do Sul. E depois prestei concurso para banco. Prestei concurso, fui aprovado. Na época, o cara ser bancário, nós já era um status. Terno, gravata, tal. Agora imagine você ser bancário de uma instituição pública. Entendeu? Sucesso total. Só que o tempo vai passando e a vontade minha sempre era a Polícia Militar. Sempre Força Pública. Aí um dia fui lá e prestei concurso para a Força Pública, fui aprovado. Aí cheguei no banco para comunicar, né? Lá o banco, eu trabalhava com a diretoria do banco, viu? Trabalhava com a diretoria do banco. Comunicar realmente que eu ia pedir a demissão pelo fato de eu ter sido aprovado na Força Pública. E naquela época você... a chamada podia ser a qualquer instante. Então eu teria que ir todas as semanas lá, toda semana eu teria que ir lá. Então eu tive que me afastar do banco. Aí o seu Guilherme, que era o gerente, hoje seria gerente pessoal, falou, mas, Dirceu, você vai sair daqui para entrar na Força Pública? Você vai ser meganha? Falou, na Força Pública eu ia ganhar metade do que eu ganhava lá. Eu disse, você só não foi promovido, te juro por Deus,
Você só não foi promovido ainda porque você é muito jovem. Entendeu? Mas tudo bem. Aí acertei e tal, fui para a Força Pública, trabalhei. E uma época depois eu fui convidado para trabalhar numa emissora, uma grande emissora, Bandeirantes. Eu fui ser diretor geral na cidade de Bauru, onde Gilberto Barros, Luiz Carlos Azenha, Jair Aceituno, Laudos Menezes, entendeu? O Duran trabalhava comigo lá. Trabalhei lá quase durante 2 anos e foi sucesso total. Criamos lá o clube, o programa de entrevista, o Clube Canal Livre. Canal Livre. Entendeu? Criamos lá, de entrevista. Entrevistamos a Franco Montoro, entendeu? Todo mundo entrevistando lá, como candidatos, entendeu? Só que aí o Ronaldo Moribe descobriram que eu estava licenciado da polícia. E convidaram para eu pedir baixa da polícia para continuar lá. Conversei, falei lá com o meu diretor, não vou citar o nome dele agora, né? O diretorzão. Falei, olha, fulano, minha vida é polícia, tal. Bom, resumo. Eu pedi minha demissão. E fiquei 7 meses ganhando. A expectativa que eu voltasse para lá. Mas continuei na polícia. Por quê? A polícia é minha vida, é o sonho, é gostoso você poder servir, você ser útil, é uma realização, é uma vocação. Entendeu? Então, o que é o policial? Um cara vocacionado. O cara que ele sacrifica a própria vida em defesa de terceiros. Isso é maravilhoso. Então, é por isso que eu estou na polícia, que eu vibro com a polícia, vivo polícia até hoje, entendeu? Porque vocação, prazer de poder servir alguém. Muito bom, Caramba. Tenente Dirceu. É isso aí. Para você, jovem policial, tá pensando em desistir? Tá aqui, ó. Desiste não. Né? Tem que ter amor ao que você faz e aí você vai fazer melhor. Senhores, PEC da Segurança Pública, governo Lula apresentou agora, recentemente, reuniu alguns governadores, nem todos foram, né? Certamente os que são contrários não compareceram. Como é que vocês analisam essa proposta de tirar um pouco ou bastante a autonomia dos estados na área de segurança pública, centralizar isso no governo federal? O Brasil, que é um país de dimensões continentais, vocês acreditam que tem alguma chance de passar? Essa PEC é importante para o país? Bom, eu acho que primeiro a gente precisa falar do sistema de governo nosso. Nós temos um Senado que representa a República igualmente. Tanto é que são 3 senadores por estado. Não pode haver disparidade. Todos os estados são importantes para a federação e para a República. E temos a Casa do Povo, que ainda não é tão proporcional como deveria, mas onde os deputados são os representantes do povo, porque eles têm número pré-distribuídos que deveriam ser correspondentes ao eleitorado. Então, é assim, a defesa da Constituição, como ela foi idealizada lá atrás, em todas as reformas constitucionais da história do Brasil, a autonomia do Estado foi mantida. E a segurança pública foi mantida como sendo autonomia do Estado. Porque a primeira frente de combate a qualquer tentativa de besteira é a Polícia Militar que vai defender, e a Polícia Civil do Estado. A inteligência dos órgãos estaduais é de uma importância para o Estado brasileiro muito maior, porque mesmo nos períodos mais difíceis da vida do brasileiro, a inteligência da Polícia Estadual é quem alimenta o Serviço de Inteligência Nacional. Obviamente, hoje a Polícia Federal está muito bem equipada. Isso foi um trabalho do governo Fernando Henrique, que foi quem equipou a Polícia Federal, essa é a verdade. Quem transformou a Polícia Federal foi o governo do Fernando Henrique. Então, eles hoje têm um poder de ser a polícia do Estado, a Polícia Federal do Estado. E eles têm que trabalhar como estão trabalhando, com a inteligência destinada à população, a defender a população, combate à droga,
a permanência violenta que eles fazem nas fronteiras, a atuação nos aeroportos. A Polícia Federal hoje é um órgão de Estado. Agora, a autonomia dos estados não pode ser quebrada. É uma tradição da política brasileira, desde as capitanias hereditárias. Ali, o Império já respeitava a independência das capitanias. Então, o Brasil só vai ser forte, como os Estados Unidos são um país forte, à medida em que seus estados sejam fortes. E tirar a autonomia da segurança pública do Estado, porque quem vive o dia a dia é a população, é o munícipe e é o Estado. Eu acho que o combate ao crime organizado, sou perfeitamente de acordo que a Polícia Federal tem que combater, é função dela, porque o crime organizado ele não está num Estado. Ele ultrapassa as divisas do Estado. Hoje as facções, e eu estou afastado disso, eu vejo mais do ponto de vista político e prático e de conversa com os amigos que estão na ativa, com os companheiros que são da reserva, o crime hoje ele tem um poder que a polícia não tem. E para isso existe a Polícia Federal, para essa autonomia que já é dela. Ela não precisa mexer na Constituição e muito menos tirar a autonomia do Estado. O Estado tem que manter a sua autonomia, a independência da sua polícia militar. Mesmo durante o período do governo militar, eles respeitaram a autonomia dos estados. Tinha a IGPM, que era a Inspetoria Geral das Polícias Militares, que controlava o armamento, que controlava efetivo, não se podia aumentar efetivo sem aprovação do governo federal. Mas intervir ou tirar autonomia ou assumir função, nunca houve. Então, eu acho que não precisa mexer na Constituição para combater o crime. Precisa um trabalho de inteligência maior, de coordenação maior da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que já existe. E que detém na mão dela o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que é importante, o trabalho da Polícia Federal, que é importante, mas sem intervir na autonomia dos estados. É verdade, porque, como dizia Franco Montoro, município, nós moramos no município, não moramos no país, não moramos no município. Então a segurança tem que ser localizada. A meu ver, isso daí é utopia. Tomara que não seja uma bandeira ideológica, entendeu? Tomara que não seja. Porque, segundo Ronaldo Caiado, unificar o sistema de segurança não tem como. Ele falou, quanto à saúde, tudo bem. Saúde, os caras sofreram uma fratura aqui ou em qualquer ponto do país, aquela fratura tem que ter aquele atendimento médico. O cara sofreu um AVC, qualquer coisa, em qualquer ponto do país, entendeu? O tratamento é aquele, entendeu? O tratamento é aquele. Educação. Fazer educação, o sistema federativo, tudo bem. Porque a educação em qualquer ponto do país, nós precisamos de educação e ela tem que ser unificada, tem que ter base. Agora, quanto à segurança pública, não. Segundo o nosso governador, Ronaldo Caiado, entendeu? Ele explicou isso, não tem como, porque cada local é um tipo de segurança diferente. Foi o que ele falou, eu não posso discutir a segurança do Amazonas. Grande país do mundo, Estados Unidos, por exemplo. Lá tem o sistema de segurança, tem a Polícia Federal, tem a estadual, mas 80% é municipal. Uhum. Então a segurança nos grandes países acaba sendo 80% municipal. É do pessoal que mora no município, o problema é do município, entendeu? E tem que ser resolvido lá. Portanto, eu não concordo de jeito nenhum com isso daí. Eu tenho medo até que seja algum problema ideológico, porque em termos de funcionar, não funciona mesmo. O senhor citou o Caiado, o governador Ronaldo Caiado. Eu tive recentemente em Goiânia e eu não sabia que estava assim lá. Conversando com motorista de Uber, com o pessoal que trabalhava no hotel, e todos dizendo, aqui a gente anda com tranquilidade, com o celular na rua, com o vidro do carro aberto. O governador Caiado mudou o cenário da segurança pública lá em Goiás. Eu estou dizendo isso porque eu estive lá e ouvi da população, não é panfletagem, não é campanha. Morei no Ceará e vi uma segurança pública lá totalmente deteriorada.
na mão das facções criminosas. Eu cobri muitas e muitas reportagens do crime organizado tomando conta. Para a Bahia fui várias vezes também, várias facções tomando conta. Então a gente vê que hoje cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua maneira de lidar com segurança pública, independente de partido, de quem está governando esse lugar ou aquele lugar. Aqui eu não devo emitir opinião, mas vou emitir, a gente está num bate-papo. Também concordo que tem que se preservar o que diz a Constituição, segurança pública é dever do Estado e que assim continue. Não dá para de uma hora para outra você mudar isso, sendo que já tem uma configuração que funciona, é só aperfeiçoar. E você usa como fonte de pesquisa uma das coisas mais importantes da vida, que é o motorista de táxi, que hoje é o Uber e o táxi. Eu vou contar uma coisa para vocês que pouca gente sabe. Toda quarta-feira de manhã durante o governador recebia os líderes do governo na Assembleia para um café e eu participava junto. Depois, no horário do almoço, eu saía, pegava um táxi na porta do palácio, descia, vou falar aleatoriamente, no shopping Morumbi. Ali eu pegava outro táxi, ia para outro lugar. Eu voltava ao palácio 2h30, 3h da tarde. Porque o motorista de táxi é a melhor pesquisa de opinião pública que existe. Porque ele é o condensado daquilo que ele ouve. Então, o que você falou, e para mim, expressa algo que a gente já falou sobre a polícia do passado. Em algum momento houve uma dicotomia. E alguns personagens estão conseguindo restabelecer a relação de amizade entre a população e a polícia. E é aí que você consegue tirar o batedor. Qual é a diferença do batedor de carteira para o ladrão de celular? O ladrão de celular é o menorzinho, ele não tem um quê, ele vai roubar um celular para poder, né, comer melhor. O punguista, Dirceu, da nossa época, era o cara que andava na 25 de março batendo carteira. Entendeu? Não era a violência que tem hoje, não era a agressividade que tem hoje, mas o ladrão de celular é um batedor de carteira. Tudo bem que ele vai usar isso com outra finalidade criminosa, ele vai vender, ele vai comprar droga. E que o punguista não, o punguista não fazia isso. Mas acaba sendo parecido, porque ele faz hoje a transferência via Pix, o banco está no celular. O banco está no celular. Tá no celular. Então, veja bem, é por isso que eu falo que na política a gente não pode perder a memória, cara. Porque tudo é recorrência. Tudo é recorrência. E aí você pega um exemplo que você teve em Goiânia recentemente e que o Caiado conseguiu mexer na coisa lá e pôr para funcionar. E ele foi muito feliz, independente de se ele vai ser candidato a presidente, se não vai ser candidato, ele foi muito feliz na fala dele sobre a PEC. Assim como o Derrite foi feliz no posicionamento dele sobre a PEC. Então, eu acho que isso é muito importante para que a população participe disso, porque, apesar de tudo, essas últimas eleições também mostraram que a população hoje está muito mais preparada para saber o que é fake news, o que é verdade e que ninguém é dono da população. Essa eleição mostrou, vou falar uma frase aqui que o Dirceu já escreveu, nós já falamos sobre isso, que a direita não tem dono e a esquerda também não. Quem ganha é o moderado. E o maior exemplo disso foi a projeção do PSD. Que não está nem para a extrema-direita, nem para a extrema-esquerda, nem no... É um partido que ouve os prefeitos e fez 800 e tralalá. Que mais elegeu, né? Entendeu? Então, a gente precisa ficar atento a esses movimentos. O Kassab é uma pessoa extremamente inteligente, hábil, bom articulista. Muito bom. Ele sabe o que ele está fazendo. E ele é um homem obstinado pelo partido dele. Ele trata esse partido como um filho que ele educou, que ele formou. E ele toma conta. Muita gente acha que ele está assim, à distância. Não está, não. Ele olha tudo, ele tem olhos em todos os lugares. O governador Tarcísio é um exemplo de homem que se fez pela capacidade técnica, a capacidade administrativa. Ele não é um cara de meias palavras.
Para ele é certo, é errado. Ele não admite qualquer tipo de conversa. Eu não o conheço pessoalmente. Tá? Mas sei por pessoas que conviveram com ele e que eu tenho amizade, que ele é um homem que ele não admite ponto e vírgula. Com ele, ponto e vírgula é vírgula. Não tem conversa. Está quase acabando o nosso bate-papo aqui. Eu queria que os senhores falassem rapidamente sobre a eleição do Trump, né? O presidente novamente vai assumir o comando do país mais potente e importante, talvez, do nosso mapa, né? E agora, de novo, o Donald Trump assume a presidência. Como é que vocês veem? A economia, ela sobrevive aos presidentes. A relação econômica Brasil-Estados Unidos, a meu ver, não vai ser afetada. De jeito nenhum. Porque o Trump, ele prestou vestibular para burro e não passou nenhuma vez. Ele já prestou umas 5 ou 6. Então, ele é um homem inteligente, preparado. É um homem com posicionamento de direita. Acho que vai mudar a relação dele, não com o Brasil, mas com a América Latina. Contra o posicionamento ideológico de algumas coisas. Mas como o Brasil hoje está numa posição mais tranquila desse ponto de vista, a meu ver, até porque o grande problema que nós tivemos aí recentemente foi a eleição do Maduro, mas que está dando briga. Entendeu? Então, eu não acredito numa mudança estrutural que o Trump vai fazer com relação ao Brasil, até porque ele precisa do Brasil. Eles fazem de conta que não dão bola para a gente. Essa é a verdade. Se você conversar com algum brasileiro que mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos, eles vão falar, o pessoal aqui não está preocupado com o Brasil. Está sim. Está sim. Porque os Estados Unidos têm uma política de utilizar o mínimo do seu petróleo possível e pegar o petróleo dos outros. Porque eles sabem que isso vai acabar. E agora, com a história lá no Suriname, ali na Guiana, que acharam, que é lógico, não é possível que Deus tenha feito um poço de petróleo aqui, colocou pedra e do outro lado da rua não tem petróleo. Entendeu? Então eles sabem da importância da bacia petrolífera lá do norte do Brasil, sabem da importância econômica do Brasil, dos BRICS, e aí eu acho que vai ser o maior confronto. E aí eu acho que o Brasil vai ter que ter inteligência para se manter neutro. Porque a competitividade não é dos Estados Unidos conosco, a competitividade é dos Estados Unidos com a China, é dos Estados Unidos com a Rússia, sob dominação. E o BRICS não pode ser um instrumento que leve o Brasil nessa guerra ideológica. Só isso. Bom, eu só quero comentar o presidente Trump pelas eleições, pela vitória que ele deu, desejar felicidades para ele e entender, foi eleito pelo votos. Então, parabéns, entendeu? Que Deus abençoe o país e que tenha muita felicidade no seu governo. Muito bom, gente. Estamos finalizando aqui esse Aspomil de Olho no Futuro. Muito especial esse programa, Tenente Dirceu. Só quero colocar o seguinte... Você me pegou de surpresa aqui, que eu não ia participar. Verdade. Entendeu? Não tava pego de surpresa. Não tava no script. Eu peço desculpa pro pessoal, qualquer falha aí, que foi pego de surpresa. Não dava para perder essa oportunidade, né, Lili? Cara, posso te falar uma coisa? Tem gente que não precisa se preparar. É isso. Eu vim aqui hoje para me reunir com ele. Não sabia que ia ser entrevistado também. Não sabia. Olha aí. Entendeu? A espontaneidade é melhor. Melhor coisa. É mais natural. Eu não sabia também. Parabéns a vocês. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Lilico, pela tua presença aqui, Tenente Dirceu, esse espaço já consolidado da Aspomil, de Olho no Futuro, recebendo personalidades, pessoas importantes, relevantes no cenário político, da segurança pública e da comunicação também. Sempre um prazer estar com vocês, a gente volta no próximo episódio. Até lá.